Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo em Jesus. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo em Jesus. Aquele que não poupou seu filho, antes o entregou na cruz. Todo louvor e adoração ao Senhor Jesus. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo em Jesus. Assim. Nós estamos falando, meus irmãos, a respeito de Tiago, a verdadeira religião. Hoje a palavra religião não está sendo mais usada, ela é usada como espiritualidade, mas na realidade é a mesma coisa. Só que a palavra religião ela ficou desgastada. Então quero convidar você aí a ler Tiago capítulo 2, nós vamos lendo e vamos expondo. Hoje nós vamos falar sobre a religião e a justificação pela fé, mas olhando o aspecto social da religião. A religião, ela precisa ser externa. Na parte da manhã, hoje eu falei sobre olhando para dentro de nós, agora nós vamos olhar para fora de nós. E Tiago faz muito bem isso. Então eu vou ler aqui, Tiago capítulo 2, versículos de número 1 até o 6. E depois nós vamos expor esse texto. Então pegue a sua Bíblia, para que você possa estar aí participando também, tá bom? Nós saudamos a todos os irmãos e irmãs com a graça e com a paz de Cristo. Desculpa se alguma coisa deu errado aqui, mas a gente faz tudo manual aqui, então eu peço desculpas aí aos irmãos. Então vamos lá. A religião e a justificação pela fé. Meus irmãos, não tenhais fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos,
Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos levam e arrastam para tribunais? Vamos ler somente até aqui, meus queridos irmãos, mas eu quero fazer mais uma oração, agora colocando mais uma vez as pessoas que são necessitadas nas mãos de Deus. Pai, nós vamos ouvir a Tua palavra. Em primeiro lugar, nós estamos aqui não para falar dos outros, mas para olhar para nós mesmos e ver que muitas vezes a nossa fé não brilha como deveria. Nós pedimos-te perdão, mas nós queremos também, ó Deus, interceder pelo nosso país, ajuda-nos, dá-nos discernimento dos tempos em que vivemos, mas que a Tua graça fortaleça a todos nós nesta hora. Dá-nos compreensão da Tua palavra, principalmente esse aspecto externo do social. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu quero começar aqui a minha palestra. Qual a verdadeira religião? O contexto situacional de Tiago nos dá algumas observações que nós precisamos fazer. Se você já acompanhou um pouco aí Tiago, havia algumas pessoas inconstantes no contexto que Tiago estava ouvindo para ele falar o que falou. O que são pessoas inconstantes? Ele diz no capítulo 1, verso 6, pois o que duvida é semelhante às ondas do mar, impelida e agitada pelo vento. Provavelmente havia algumas pessoas lá que estavam sempre indo e voltando, gente que era inconstante na fé. Ele também nos diz um segundo problema para a gente introduzir o assunto: problemas de desprezo pelos pobres. Isso é uma espécie de problema social, né? Ele fala para os ricos tomarem cuidado com a insignificância da riqueza, mas ele fala, se você é de uma condição mais humilde, você precisa olhar com amor para os outros também. E se você tem uma certa abastança da sua vida, você também deve olhar com alteridade. Essa palavra alteridade é uma palavra que significa olhar para o outro, olhar para o próximo, com um amor, se colocando no lugar dos outros. Então, talvez o contexto situacional de Tiago era gente inconstante, mas gente também que desprezavam os pobres. Terceiro lugar, havia algumas pessoas que não praticavam a palavra. Talvez seja por isso que ele enfatizou tanto: tornai-vos praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Gente que só ouve, gente que gosta de ouvir sermão, mas não pratica o que Deus manda, não obedece a palavra do Senhor. Então esse era o contexto. Mas nós temos mais aí. Haviam algumas pessoas que pensavam que eram religiosas. E aí nós podemos olhar, meus irmãos, que essas pessoas que pensavam que eram religiosas, eram pessoas que geralmente estavam com problemas com a língua. Então parece que um grande problema era o que se era por dentro, não estava sendo exalado tanto pela boca, talvez a língua aí, nós vamos ver na próxima palestra, que ele fala muito sobre a língua, o perigo de falar demais, o perigo de mandar todo mundo para o inferno, é mais ou menos isso. Então eu quero destacar aqui, mais ou menos esse contexto situacional. Aí eu quero mostrar para vocês o que o Timothy Keller diz aqui. Ele diz assim: quando eu era mais jovem, eu tinha a impressão de estar diante de dois campos distintos. Os indivíduos mais entusiasmados com a justiça social eram relativistas morais, e os moralistas rígidos aparentemente não davam a mínima para a opressão reinante no mundo todo. O que o Tim Keller está levantando aqui é mais ou menos o que nós estamos falando.
Nós temos, às vezes, dois tipos de atitude. Ah, eu sou muito moralista, e aí eu não estou nem aí com os outros, eu estou mais preocupado comigo. Então eu desprezo o aspecto social da religiosidade, da espiritualidade. Ah, eu sou uma pessoa extremamente... Ah, eu olho para todos os pobres, mas também eu me esqueço de me purificar. Então ele está dizendo que esses dois grupos de pessoas são pessoas perigosas, porque elas estão em polos extremos. O cristianismo não é assim. O cristianismo é alguma coisa que Deus nos transforma por dentro para a gente exalar e brilhar para fora de nós. Então eu quero continuar aqui, porque eu quero mostrar um quadro para você aqui que eu construí. Olhando para Tiago, e a gente já viu o aspecto introspectivo de você ter alegria nas suas próprias provações, de você pedir sabedoria para Deus, de você enfrentar as suas tentações, a sua cobiça e tudo mais, o aspecto introspectivo. Mas existe o aspecto social que tem a ver com o outro, tem a ver com o próximo. E Tiago provavelmente vai entrar agora justamente nesse tipo de religião que não externa nada para fora, ela é uma religião intimista. Então, por exemplo, eu sou aprovado, não sei e não quero saber do outro. Se o outro é aprovado ou não, se ele está comendo ou não, se ele está com Deus ou não, o importante sou eu. Meus queridos, isso é muito perigoso dentro do cristianismo. Jesus não era assim. Jesus, ele tinha uma espiritualidade diante de Deus, mas ele externava isso com palavras, com obras, e a gente tem que seguir quem? O perigo de nós todos é seguirmos instituições, seguirmos a maioria das pessoas. E geralmente a maioria das pessoas geralmente estão erradas. Elas são pessoas que geralmente estão fazendo coisas erradas. Então eu quero destacar aqui para você, porque o que o nosso Tiago está nos mostrando é que a palavra me gerou. Eu não quero saber dos outros. Ah, eu sou rico e os outros são pobres. É problema deles. Eu não quero saber. Então eu coloquei aí as duas ideias para você perceber o que o Tim Keller está dizendo. Uma religião intimista, eu falo dos outros. Quando eu começo a olhar só para mim, eu começo a falar mal dos outros. Mas você vai ver que Tiago desmonta esse tipo de perspectiva e de pensamento, porque é um pensamento errado de si mesmo. Então, ele diz lá que a verdadeira religião é guardar-se, e aí eu quero ler para os irmãos aqui, né, o que diz Tiago no capítulo 1, versículo 26 e 27, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas, que são os necessitados, nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, olhemos de novo a palavra do Tim Keller. Quando eu era mais jovem, eu tinha a impressão de estar diante de dois campos distintos. Você olha demais para você e você externa pouco a graça de Deus para os outros. Os indivíduos mais entusiasmados com a justiça social eram relativistas morais. O que é isso? É alguém que relativiza os erros morais das pessoas. Não tem problema, deixa para lá. Agora, os moralistas rígidos, é gente que fica olhando para o cisco do olho do outro, fica vendo os pecados dos outros, geralmente não davam a mínima para a opressão reinante no mundo inteiro, no mundo todo. Meus irmãos, por que eu estou dizendo tudo isso? O que Tiago propõe? Em primeiro lugar, se você está aí com a sua Bíblia, acompanhe aqui o raciocínio de Tiago no capítulo 2, que ele vai nos mostrar uma justificação pela fé que age, que externa,
o aspecto social da justificação. Você foi salvo por Cristo, então você tem que externar isso para todas as pessoas. Você não pode viver dentro de uma bolha. Você não pode simplesmente achar que tudo gira em torno de você. Todas as coisas. Primeiro, ele nos propõe uma fé que não exclui o próximo. Eu não sei como é que anda a sua vida, mas nós estamos vivendo um período muito estranho da história, em que vários pecados do passado têm vindo à tona. Um deles é o racismo. Gente que está vivendo como se o outro não existisse. Então eu quero dizer que isso é muito grave no cristianismo. Os versículos de número 2 e 3, ele faz um apanhado aqui. Uma fé que não exclui o próximo. Ele diz, meus irmãos, verso 1, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas, em excluir pessoas do nosso rol. É claro que existem pessoas que se afastam de nós, mas isso não depende de mim, é problema dele. Agora, eu preciso estar aberto para receber qualquer pessoa. Eu preciso estar com o coração aberto. E aí ele dá um exemplo aqui. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga. Então aqui ele estava ainda dentro daquele judaísmo, né, que eles estavam em transição da sinagoga para as comunidades das igrejas. E aí, se entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos e em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos pés. O que ele está dizendo é como que você está tratando as pessoas. Como que você está tratando aqueles que estão perto de você. Isso tem a ver com as nossas brigas, tem a ver com os nossos pecados, tem a ver, tem a ver com tudo aquilo que nós vivemos. Quantas pessoas que não estão vivendo uma espécie de exclusão do próximo. Eu não quero nem saber, existe um dado na sociologia que afirma o seguinte: aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. E aí muitas pessoas não querem ver a miséria e a dor dos outros para não sentir nada, e continuam excluindo o próximo. Quero lembrar a vocês, por isso que a gente começou o culto dizendo que Deus odeia a soberba. Porque isso é soberba. Quando eu excluo qualquer pessoa, eu estou sendo soberbo. Porque Deus não fez isso com você, você deve tratar os outros como Deus tratou você. Então eu quero dizer para os irmãos, para todos os que nos ouvem aqui, que a fé não pode excluir o próximo. E aí ele diz aí no verso 4, não fizesses distinção entre vós mesmos e não vos tornasses juízes tomados de perversos pensamentos? Você não fez uma distinção entre pobre e rico, que é perverso isso. Ah, rico a gente trata bem, agora quem é pobre a gente trata mal, porque não tem a roupa boa, não, isso é perverso. Deus não faz isso conosco. E aí ele nos dá aqui, isso é o pensamento, me perdoem, pois penosamente, né? O pensamento de gente que não é transformada pela palavra de Deus. A palavra de Deus quer que você seja como Cristo é. Algumas pessoas dizem assim, ah, pastor, isso é impossível. Eu sei que é impossível nessa vida, mas um dia seremos semelhantes a Ele. Mas eu preciso mudar o meu comportamento e a maneira como a minha fé se comporta em relação aos que são pobres, aos que são de qualquer outra coisa que eu possa fazer, porque quando eu excluo
o meu próximo, eu estou sendo racista. E isso é pecado diante de Deus. Um juiz não pode defender um rico diferente de um pobre. E todos os juízes que fazem isso vão se ver com o Deus dos exércitos nos céus. Não se iluda. Eles pensam que podem enganar, podem usar de propina e muitas outras coisas, mas eles vão se ver com o Senhor dos exércitos. Meus queridos, Tiago nos diz assim que Deus concede honra aos menos desfavorecidos, aqueles que são menos favorecidos, né? Não desfavorecidos, menos ainda desfavorecidos. Ele diz assim: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Deus escolheu, ele deu honra para aqueles que são mais simples. Quantas vezes nós menosprezamos os outros porque alguém não tem o estudo que você tem? Isso é pecado, é perverso isso, como disse Tiago. Ele dá para quem não tem. Então, se Deus dá para quem não tem, a gente precisa aprender com Deus a viver isso. O verso 6 diz assim: entretanto vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? O problema de Tiago aqui é um problema com os ricos. Ele está percebendo que os ricos eram pessoas que eram bem tratadas pelas pessoas, mas os pobres eram menosprezados. Quer dizer, o aspecto social da religião estava morrendo nos dias de Tiago. Então ele faz uma baita de uma exortação, não é mesmo? Esse é o tipo do assunto que ninguém gosta muito de ouvir. Qual é a questão aqui? Olha o verso 7. Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Ele faz uma pergunta: vocês estão tratando bem uma pessoa com deferência em detrimento a outra que é mais pobre, mas você se lembra que são eles que blasfemam o bom nome de Deus que foi invocado sobre a vida de vocês? Então ele provavelmente estava numa situação específica ali, e ele fala isso com força. Devemos tratar com amor a todos. É mais fácil tratar o rico do que tratar o pobre com amor. É claro, eu sei disso, mas nós precisamos lutar contra isso. É interessante que o apóstolo Paulo, falando dessa mesma questão dentro da igreja, ele diz assim que aqueles membros que são mais simples nós damos maior honra. Por quê? Porque a maioria não faz isso. A maioria só dá honra para quem tem dinheiro, para quem é mais rico. Sabe por quê? Porque é perverso o coração do homem. O coração das pessoas é perverso. A gente prefere que as pessoas que estão na cadeia, todas elas morram. E isso é pecado diante de Deus. Tiago está dizendo que se você crê em Jesus Cristo, você não pode ter um perverso coração. Aí ele nos diz sobre a lei de Deus. E ele usa um argumento muito interessante para mostrar que a gente deve obedecer à lei de Deus. Por quê? A lei de Deus nos ensina a amar o próximo. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. O que Tiago está nos mostrando aqui, meus irmãos? Eu quero destacar isso, porque ele está nos dando aqui uma ideia de como amar o próximo. Como eu e você precisamos amar o próximo. Nós precisamos amar o próximo da maneira correta, porque tem muita gente que não ama o próximo, muita gente que não faz e não obedece à lei do Senhor, que diz que nós devemos de amar o próximo, e ele vai citar logo embaixo, né?
amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O princípio fundamental do Sermão do Monte, disse Jesus, é que tudo o que você quer que façam para você, faça para os outros. Tratando dignamente, sem acepção de pessoas, porque isso é pecado. Mas o argumento dele é maior. Ele diz assim: observe o princípio da lei, versículos 10 e 11. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, só um minuto, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser o transgressor da lei. O que ele está dizendo aqui? Ele está usando aqui um argumento, dizendo o seguinte: você precisa obedecer à lei, mas você precisa entender o princípio da lei. O princípio da lei é o seguinte: todo mundo é pecador. Você não é melhor do que os outros? Eu não sou melhor do que ninguém. Por que eu estou me achando tanto? Né? Todos são transgressores iguais. E aí eu lembro você aí lá do versículo antigo lá que a gente estudou. Esqueceu de como era. Um homem que não é praticante da palavra é como se ele estivesse olhando para o espelho e logo ele esqueceu de qual era a sua fisionomia, quem ele era. Você já esqueceu quem você era? Ou você está tão cheio de orgulho dentro de você, achando que você é melhor do que os outros? Meus amados irmãos, a exortação de Tiago aqui é muito procedente nos nossos dias. A religião, ela se tornou um princípio absolutista de alguém que recebe privilégio de Deus e o resto que se dane. Esse não é o que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou a amar até aqueles que ninguém amam, que são presos, que são as pessoas desprezadas, são as minorias do nosso país. Ou você acha que a gente deve amar somente quem fala bem da gente? Desculpe, esse não é o cristianismo. É por isso que eu estou falando do cristianismo, a religião segundo o evangelho de Jesus. E não a religião segundo o meu ou o seu evangélico, ou de qualquer denominação que tenha aí por nome. Você acha que alguém é melhor que o outro por causa de dinheiro? Que perverso esse pensamento que as pessoas têm. Ele usa o casamento e o direito à vida. O verso 11 ele diz: não adulterarás, e depois não matarás. O adultério é um mandamento que fala para a gente preservar o casamento. Mas o não matarás é a gente preservar a vida. Olha o que acontece no nosso país. Mulheres engravidam e todo mundo quer defender o direito delas do aborto. Mas quem que defende o direito das crianças que estão morrendo? Nós, como cristãos, nós não podemos consentir com a morte de ninguém por vontade de alguém. Isso é perverso. É isso que ele está dizendo. Aí ele diz assim, né, ele faz uma observação: ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser um transgressor da lei como todo mundo. Ou seja, você esqueceu quem você era? Você não peca nisso e condena, mas você peca naquilo e então condena. É interessante porque ele está fazendo aqui um jogo de palavras, que ele está dizendo o seguinte, assim: ó, eu não tenho esse pecado não, então é fácil apontar o dedo para quem tem aquele pecado. Mas você tem outros pecados. A lei não é só isso. Você pode ter caído em outra coisa. Se olharmos para os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, e ele levantou isso aqui, a primeira tábua nos ensina o amor a Deus em primeiro lugar. Você tem amado a Deus em primeiro lugar? Você tem amado o seu próximo como a si mesmo? Ou a gente erra no primeiro mandamento ou no segundo mandamento. Quantas vezes nós temos errado
nos 2 mandamentos inteiros das tábuas da lei. Tiago está dizendo aqui para a gente tomar cuidado, porque uma religião que não se expressa com fé e não age com fé, ela não é a verdadeira religião. Você é um transgressor da lei. Mas eu quero continuar aqui. Quero dizer a você que Tiago propõe mais algumas coisas para nós aqui. Eu quero mostrar para você aqui agora isso. Quero que você veja isso. Ele diz assim: fale e pratique o que fala. Olha o versículo 12 e 13. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Fale e pratique. Não fica só de boca para fora. Quantas vezes a religião, meus amados irmãos, ela não tem sido uma religião que prega um grande amor de Deus, mas na prática a gente é tremendamente desamoroso. Já percebeu? Quantas pessoas não são assim? Quantas pessoas não estão vivendo aí um momento tão terrível e não tem ninguém que dê a mão e fale alguma coisa para elas? Quantas pessoas estão aí que não recebem a graça de Deus porque a gente não estende a mão para ninguém? A gente só quer saber de nós mesmos e dos nossos pecados e das nossas próprias coisas. Isso é cruel. O verso 13 diz assim: porque o juízo é sem misericórdia. O juízo é sem misericórdia. Por quê? Porque quantas vezes pessoas estão aí debaixo do juízo de Deus e nem sabem que estão. Quantas pessoas estão debaixo do juízo de Deus porque não exercem misericórdia sobre a vida dos outros, sobre a vida daqueles que precisam, sobre a vida daqueles que estão necessitando. Jesus contou a parábola do bom samaritano e a pessoa perguntou: quem é o meu próximo? Aí ele disse que um homem foi assaltado na beira do caminho e ficou ali morrendo, e veio um sacerdote que não podia tocar numa pessoa lá, e ele foi para o culto. O outro, que era uma espécie assim de diácono, viu que o pastor não parou, então ele passou também. Mas eu quero dizer que veio um homem que não cria em nada, mas mostrou amor. Aí Jesus pergunta para aquele fariseu: quem é o próximo daquele homem que caiu? Aquele que usou de misericórdia. Então vá você e use de misericórdia na vida das pessoas. Esse é o grande mal do cristianismo hoje. Nós pregamos uma coisa, nós pregamos o Cristo, aquele que morreu e que derramou o seu sangue para salvar pessoas, mas a gente desmente o Cristo e o sangue dele sobre nós quando nós não estendemos a mão sobre os outros. Não haverá misericórdia para quem não usa de misericórdia. É interessante isso, porque eu quero usar o princípio da oração do Pai Nosso. Uma pessoa chega para Deus e fala assim: Senhor, perdoa as minhas dívidas. Mas o texto continua: assim como nós perdoamos aos nossos devedores, ou a quem nos deve. Como que você quer que Deus perdoe você se você não perdoa os outros? Como que você quer que Deus tenha misericórdia de você se você não tem misericórdia pela vida dos outros? É isso que nós estamos vendo em Tiago, meus amados irmãos. Não há amor para quem usa do ódio. O cristianismo não é uma religião de ódio, é uma religião do amor de Deus pelos pecadores, dos quais o apóstolo Paulo diz: eu sou o principal. E se você ainda não se sente aí o principal que recebeu esse amor, talvez você ainda não conheça o amor de Jesus profundamente. Você conhece apenas na sua mente, mas não no seu coração.
Não há graça no coração de quem não tem amor. É isso que Tiago está dizendo. O que adianta a gente falar que a gente é justificado pela fé e a gente vive com ódio na nossa vida, na nossa palavra, e a gente exala isso para todos os lados que a gente tem? Pratique o Cristo que você prega. Veja isso. Olha o que o Tim Keller diz. Embora eu tivesse sido criado na igreja, o cristianismo perdeu a graça quando entrei na faculdade. Uma das minhas dificuldades era a desconexão entre meus amigos não crentes que apoiavam o movimento dos direitos civis e os evangélicos ortodoxos que achavam que Martin Luther King era uma ameaça à sociedade. Ele fala isso no livro dele, da Justiça Generosa. Por quê? Porque o cristianismo está se esquecendo de que a justiça generosa de Deus veio para nós e por isso eu preciso distribuir a justiça generosa para os outros. Quantas pessoas estão precisando de que eu seja justo e que eu defenda direitos civis? Isso não é coisa da ONU, isso é coisa do cristão. Direito das pessoas, respeitar os direitos das pessoas. Isso não é coisa para incrédulo, isso é coisa para cristão, verdadeiramente cristão. Se alguém não respeita o direito das pessoas, não é cristão, porque Deus respeita até a nossa incredulidade. Continuemos. O Tiago aqui, ele propõe algumas coisas. A fé sem prática não existe. Olha o que ele diz no verso de número 14 em diante. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. E até o verso 17. Qual é o proveito? Ele usa o verso 14 para perguntar para a gente o seguinte: que proveito a gente tem se a gente falar que tem fé e a gente não tem prática? Essa fé salva? E aí eu quero propor algo aqui para vocês, porque existe uma controvérsia dizendo que Tiago propõe a salvação pela fé e pelas obras, e Paulo somente pela fé. Eu creio na justificação pela fé somente, mas a justificação pela fé somente tem que gerar em nós prática de vida. Quando ele diz assim, semelhante fé pode salvá-lo? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Eu creio que Tiago está olhando aqui do ponto de vista de alguém que está vendo alguém fazendo coisas boas. Ele fala que crê em Deus e está fazendo coisas boas. Esse cara aqui, ele tem tudo para ser salvo. Eu creio que ele é salvo. Então, para mim, Tiago não está se contrapondo a Paulo, mas ele está dizendo que a santificação e a vida espiritual precisa ser proferida para fora de nós e não somente para dentro de nós, como ele já falou. Amor ao próximo é a pregação que salva. Os versículos 15 e 16, ele diz assim: a pessoa está carecida de roupa, de alimento cotidiano, precisa comer, e qualquer dentre nós aqui, ou dentre vós, disser, vão em paz, aquecei-vos e fartai-vos, e você, que proveito tem isso? É a prática da fé que pode transformar a vida de pessoas. E quando a gente é generoso naquilo que nós fazemos, a gente mostra em quem a gente crê. Não precisa tirar selfie, não precisa fazer propaganda. O Pai que está nos céus te vê em secreto e Ele te recompensará. Jesus, Ele está dizendo para a gente tomar cuidado com esse tipo de fé que não faz nada, que fica só criticando, e a gente sabe que Tiago tem um problema com a língua, é gente que só fica falando, mas não faz nada, não ajuda ninguém.
não estende a mão para ninguém. Essa fé é o pior referencial que existe na sociedade. Verso 17, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta, ela está necrosada, é uma fé que não tem valor nenhum na nossa sociedade. Não é isso que tem acontecido nas nossas igrejas? Homens e mulheres que estão perdendo a fé, porque não recebem nenhuma ajuda de ninguém, não recebem nenhuma oração. E quantas pessoas estão saindo da igreja magoadas com o pastor, magoadas com o presbítero, magoadas com irmãos, magoadas com diáconos, magoadas, e elas estão dilaceradas, porque elas viram muito papo e pouca prática. Gente que falava e cantava amor, mas não vive isso. Você é racista? Você acha que a graça de Deus é só para um tipo de gente, ou gente como você? Desculpe, meus queridos que estão me ouvindo aqui, não quero ofender você, mas cuidado com às vezes, esse racismo que existe no nosso meio. Gente que prefere ver os outros mortos do que os outros vivos. Cuidado. Porque esse é o grande mal da nossa era. É por isso que a religião, ela se tornou um fim em si mesma. Ela se tornou algo perigoso. Qual é o seu conceito de fé? O verso 18, ele faz o contraponto. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras e eu com as obras te mostrarei minha fé. O que ele está dizendo? Ele está fazendo o contra-argumento aqui. Se você olhar, alguém dirá, eu tenho fé e tu tens obras. Isso é um contra-argumento. É como se alguém estivesse respondendo Tiago sobre a pergunta dele, sobre a questão da fé e das obras. Se você tem fé e não tem obras, a sua fé é morta. Aí ele diz assim, crer não é sinônimo de fé em Deus. Verso 19, crês tu que Deus é um só e fazes bem, até os demônios creem e tremem. Eu já falei isso, mas parece que Tiago está pregando. Então, ele usa de uma forma retórica aqui, que é a forma de alguém que está pregando. Ele usa aqui uma expressão assim, você crê em Deus? Ó, que bom, até os demônios creem em Deus. E aí eles creem e tremem da parte de Deus. A fé sem prática não tem valor nenhum, ou não tem valor algum. Verso 20, queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Aliás, é uma pergunta, Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato? Ele está chamando a atenção do homem que não tem sensatez, ou da mulher que não tem sensatez, de que a fé sem a prática, ela é inoperante. Vamos aprofundar isso com o nosso pai Abraão. Daí ele, para terminar, ele nos dá o exemplo da prática de fé de Abraão. Se você olhar aí, é o versículo 21, não é o 11 não, eu errei aqui, tá? Ele diz assim, não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Abraão creu pela fé, e isso foi a pregação visível dele. Deus fez algo que ele nunca fez em toda a Bíblia com Abraão. Me deu teu filho em sacrifício. E Abraão obedeceu a Deus. Por quê? Porque ele praticava aquilo que ele cria. E por isso a Bíblia diz que Deus o chamou de amigo. Abraão, meu amigo, amigo de Deus. Se a gente quiser ser amigo de Deus, a gente também vai ser amigo de publicanos e pecadores.
que precisam de nós. Como Jesus. Jesus, ele abominava a religião da sua época, porque era uma religião hipócrita, uma religião falsa, uma religiosidade que não tem nada a ver com aqueles que necessitam e estão sofrendo nas suas vidas. Quando a gente olha para as pessoas que estão morrendo, a gente não deve bater palma e agradecer a Deus porque eu estou vivo. A gente deve pedir a Deus que tenha compaixão delas, porque Deus é assim. Jesus, quando estava na cruz, olhou para aqueles soldados que estavam rasgando as suas vestes e os fariseus que estavam dizendo: tu não és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Está vendo? Ele não consegue nem salvar ele mesmo. Jesus olhou e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus sempre demonstrou amor, até mesmo por gente que faz coisa errada. Pecadores como nós. E eu preciso ter esse caráter de Jesus. Veja que uma pessoa, a vida dela se justifica pela fé junto com práticas de amor. O versículo 24 diz: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Quer dizer, ela pratica aquilo que ela crê. Ela anda nos princípios de fé que ela crê. E o amor é aquilo que demonstra mais em quem nós cremos. Porque Deus nos amou, nós devemos de amar também aqueles que precisam. Por fim, os versículos 25 e 26, ele usa uma mulher, né? Uma mulher que não era bem vista, era uma prostituta, né? Raabe, lá no período de Josué, ela foi aquela que recebeu os espias, né? E cuidou dos espias, e até mentiu por causa dos espias, e Deus falou, ela apenas pediu, falou assim: olha, no dia que Josué invadir Jericó, que Deus se lembre de mim. E Deus se lembrou, porque ela praticou a sua fé. Ela creu nas palavras de Josué e de Calebe e praticou a sua fé. E aí o escritor de Tiago diz assim: de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Meus irmãos, me permitam aqui recapitular o que nós vimos. Quem você tem excluído no seu rol de vida? Tem alguém que você está magoado? Tem alguém que você está: eu não quero encontrar com essa pessoa? Olhe para Deus, confesse seu pecado e mude de atitude. Você tem dado honra aos mais pobres? Você tem orado por aqueles que não têm pão? Quando você come o seu pão, você se lembra daqueles que não têm pão? Eu ouvi isso do Nelson Mandela quando eu estava preso, que todas as manhãs eles não davam pão, porque lá na África do Sul, uma pessoa negra não era digna de comer pão. E aí aqueles homens brancos oravam a oração do Pai Nosso, dizendo: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Como é que eu posso agradecer o pão nosso e pedir o pão nosso, mas eu quero pão só para minha casa e não pão para aqueles que estão precisando? Isso é perverso. Quem é você diante da lei de Deus? Você já esqueceu que você era um pecador, uma pecadora, né? Alguém que foi transformado pela graça de Jesus? Ou você se acha melhor do que os outros? Como está a sua fé em Cristo e a sua luta em prol da justiça social? Tem muita gente que não gosta de ouvir esse tipo de mensagem, porque é uma mensagem muito periférica. Não, isso é Bíblia, isso é palavra de Deus.
Justiça social é uma coisa que todo crente tem que defender. A gente tem que lutar por aqueles que não têm voz, aqueles que não têm nem o que comer. E se a gente não lutar, quem que vai lutar? E eu quero terminar aqui perguntando: você é racista? Não somente de um tipo de racismo só, qualquer tipo. Gente que exclui pessoas. Racismo existem de vários tipos. Por isso nós precisamos voltar para Deus na religião que Jesus. Olha o exemplo de Abraão e de Raabe. Eles praticaram aquilo que criam. Meus amados irmãos, eu quero terminar aqui o nosso culto, tá? Agradecendo a Deus. Nós vamos orar nesse instante. Eu quero pedir a você que ore ao Senhor. Agradeça a Deus a sua vida, mas ore também pelos outros. Lembre-se que tem um monte de gente sofrendo nessa hora. Nós estamos nas nossas casas, mas tem gente que nem casa tem. Ore e peça a Deus discernimento para a sua vida, que você ande nos caminhos do Senhor, que você consiga amar em momentos que ninguém ama, e amar os diferentes, aqueles que precisam do Evangelho de Jesus. Vamos orar. Santo e bendito Deus, nós ouvimos a Tua palavra. Despede-nos agora, ó Deus, com a Tua paz, com a graça de Jesus. Transforma a nossa religião, a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade, que a gente aprenda a praticar aquilo que crê. Tira de nós qualquer perverso coração que não ama a Tua vontade. Abençoa o Teu povo, abençoa os nossos irmãos. Dá paz, ó Deus, a todos nós e uma consciência boa e tranquila de saber que a gente está andando no caminho certo, o caminho de Jesus. Abençoa o Teu povo, reaviva a Tua obra e faz uma transformação no nosso interior e no nosso exterior. Que todas as nossas atitudes sejam atitudes que tenham a bondade de Cristo, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor insondável de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vós, irmãos, e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo em Jesus. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo em Jesus. Aquele que não poupou seu Filho,
antes o entregou na cruz. Todo louvor e adoração ao Senhor Jesus. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo.